Bom, meus amigos, mais uma vez, professor Marco Antônio aqui com os senhores. Hoje nós vamos falar da equação reduzida da reta. Quando a gente ouve essa expressão equação reduzida, dá a ideia assim de que está faltando alguma coisa, né? Muito pelo contrário, tá? Esse nome aí não retrata a realidade da situação. A forma reduzida, ela ao contrário, ela te dá assim uma série de informações importantes sobre o comportamento da reta no plano cartesiano. A forma reduzida é essa aqui, ó, y igual a mx mais h, muito parecido com a função afim que você estudou no primeiro ano, né? A função afim é y igual a x mais b. Esse mh aqui tem o papel do a e do b. Aqui, então, eu lhe apresento a forma reduzida da reta. Esse m que você está vendo aqui, que é o coeficiente de x, é chamado coeficiente angular da reta. O h é o chamado coeficiente linear da reta. Então, m é o coeficiente angular, h é o coeficiente linear. Isso aí tem uma importância muito grande que a gente já vai ver um pouquinho mais à frente. Inicialmente, eu convido você ao seguinte, ó, determine a equação da reta R na sua forma reduzida, sabendo-se que ela passa pelos pontos 2, 4 e menos 1. Destaque seus coeficientes angular e linear. O que eu fiz? Organizei aquela matriz que você já conhece, né? Menos 1, 2, 4. E botou menos 1 primeiro, não tem problema nenhum. Essa ordem aqui, o que acontece com o determinante quando ele troca uma linha de posição? Ele muda o sinal. Você já deve ter estudado isso. Então, como aqui é igual a zero, é uma equação, não tem problema nenhum de mudar o sinal. Tá? Então, organizei a minha matriz, agora eu vou resolvê-lo. Aqui está. xy1, menos 1, 1, 2, 4, 1. Repetir as duas primeiras colunas. Efetuei os cálculos, x, 2y, menos 4, para cima, menos 2, menos 4x, mais y, soma algébrica, deu isso aqui, ó. Menos 3x mais 3y, menos 6 igual a zero, isso é a forma geral. Como eu quero a forma reduzida, inicialmente eu dividi tudo por 3. Aí ficou assim, ó, menos x mais y, menos 2 igual a zero. E na forma reduzida, o que eu preciso? Isolar esse y. Então, mandei o x e o 2 para o lado de lá. Está aqui a forma reduzida da reta. Coeficiente angular m igual a 1, coeficiente linear h igual a 2. Está correto? Bom, agora, se eu estivesse ouvindo como vocês, eu perguntaria por que m é o coeficiente angular da reta? Eu começo com uma observação. Esse coeficiente angular é também chamado declividade. Então, você partindo da forma reduzida, vamos fazer um processozinho algébrico aqui. Partindo da forma reduzida y mx mais h, vamos isolar esse m. Isso aqui vai ficar menos mx igual a h menos y. Mx é igual a y menos h. Onde m é igual a y menos h sobre x. Está correto? Então eu só fiz isolar o m. Salva isso aqui, tá? Salva essa informação aqui, que m é y menos h sobre x. Agora vamos para a figura. Eu construí aqui uma reta cuja equação é y igual a mx mais h. Essa reta forma com o eixo de x esse ângulo θ aqui, que é o mesmo que esse ângulo θ desse triângulo PRQ, retângulo em R. É o mesmo ângulo. Né? Θ é o ângulo que a reta forma com o eixo de x no sentido horário. Tá. Coordenada de P, estou chamando de xy, generalizando xy. Então, abscissa x, coordenada y. Coordenada de Q? Bom, a coordenada de Q eu obtenho no momento que ela está sob o eixo de y, quando eu zero x. Né? Se o x é igual a zero, o que vai dar? Y igual a h. Então, as coordenadas do ponto Q é 0 e h. E as coordenadas do ponto R, consequentemente, é x e h. Então, está aqui, ó. R, x, h, P, x, y.
e o Q é 0 e H. Eu sei que a tangente desse ângulo θ é o cateto posto sobre o adjacente. Oposto sobre adjacente. Quem é o oposto aqui? Né? PR. Quem é o adjacente? QR. Só que PR, meus caros, é a diferença entre Y e H. Então está aqui. Ó. Né? PR é essa medida aqui. Y menos H. QR é a diferença entre X e 0. Então ficou assim. Y menos H, X menos 0. Só que X menos 0 dá X. Opa! O que deu aqui, senhores? Y menos H sobre X. O que a gente conclui? Que a tangente de θ é igual ao coeficiente angular. Isso vai permitir que você obtenha o valor desse ângulo sempre que você tiver uma situação de apresentar o valor numérico do coeficiente angular. Perfeito? Se você, por exemplo, tiver esse coeficiente angular igual a raiz de 3, é sinal que esse ângulo mede 60 graus. Se for raiz de 3 sobre 3, é sinal que esse ângulo mede 30 graus, e assim por diante. Na próxima tela, eu faço algumas observações importantes sobre o coeficiente angular. A primeira é essa aqui, ó. Retas perpendiculares ao eixo de x não têm forma reduzida, portanto, seus coeficientes angulares não existem. Claro, porque olha essa equação aqui dessa reta perpendicular ao eixo de x. Essa equação é x menos 3 igual a 0. Como é que eu posso conseguir passar para a forma reduzida se não tem y? Né? No momento que não tem y, obviamente que não terá a forma reduzida. Consequentemente, não tem coeficiente angular. A variação angular vai de 0 a π, ou seja, 0 a 180. O ângulo de 0 grau é a reta paralela ao eixo de x. Essas equações aqui é do tipo y igual a 1, y igual a 2, y igual a 3. Não tem coeficiente de x diferente de 0, né? Então, essa reta aqui já sabe que é o menor valor possível para esse ângulo que a reta forma com o eixo de x. É sempre no sentido horário, Então, a gente também percebe que se o m é positivo, o ângulo é agudo, né? Porque a tangente é positiva no primeiro quadrante, entre 0 e 90. E se m é menor que 0, desculpa, o ângulo é obtuso. Esse ângulo, a reta tem essa declividade aqui, conforme você está vendo. Ok? Então, já resumindo, m igual a 0, reta paralela ao eixo de x. M maior que 0, o ângulo que a reta forma com o eixo de x no sentido horário é agudo. E m menor do que 0, o ângulo que a reta forma com o eixo de x no sentido horário é obtuso. Como se apura o coeficiente angular? Eu vou lhe apresentar 3 modos. Nós já vimos, que é esse aqui, né? Se eu tenho a equação da reta, para achar o coeficiente angular, basta que a gente passe para a forma reduzida. Então está aqui, ó, 3y igual a menos 2x menos 6. Dividir tudo por 3, ficou y igual a menos 2x sobre 3 menos 2. Significa que o coeficiente angular vale menos 2/3. Isso aí nós já vimos anteriormente. Então, através da equação, você tem o coeficiente angular. A outra maneira de se obter o coeficiente angular, senhores, é através do ângulo. Se eu conheço esse ângulo aqui, é só aplicar aquela relação que nós vimos na tela anterior. M é igual a tangente de 45, isto é, M igual a 1. E o terceiro modo, que é o mais interessante, que é esse aqui, ó, coeficiente angular através de 2 pontos conhecidos da reta. Repare, ó,
eu construí duas retas aqui, ó, essa aqui, onde o cateto adjacente ao ângulo é xb menos xa, e o cateto oposto é yb menos ya. E para cá, aí o cateto adjacente ao ângulo é xa menos xb. O oposto é a mesma coisa. Ora, mas eu sei que na trigonometria a tangente de alfa é igual a menos tangente de 180 menos alfa. Certo? Então, se eu tenho, por exemplo, a tangente de 45 valendo 1, a tangente de 135 vale menos 1. Isso significa, então, que quaisquer que sejam os pontos distintos A e B, desde que não seja paralela ao eixo de y, o seu coeficiente angular ou declividade, m, é dado por y de B menos y de A sobre x de B menos x de A. Então é só fazer a diferença das ordenadas sobre a diferença das abscissas. Agora, cuidado com esse sentido, tá? Olha o exemplo aqui. Se a reta passa por 5, 9, 2, 0, seu coeficiente será 0 menos 9, 2 menos 5. Menos 9 dividido por menos 3 vai dar 3. Então é assim que se obtém o coeficiente angular através de dois pontos. Finalizando, por que H é o coeficiente linear da reta? O coeficiente linear é um nome dado ao valor da ordenada do ponto, onde a reta corta o eixo de y. É aquilo que eu já falei também anteriormente. Considere uma equação y igual a mx mais h. Se eu faço x igual a zero, isso aqui vai ficar y igual a h. Logo, 0h é o ponto onde a reta corta o eixo de y. Observe a figura aqui, ó, essa reta aqui, que corta o eixo de y em 0,5. Seu coeficiente linear é 5. Isso é legal, que quando você tem essa reta aqui, você chega rapidamente à equação sem ter que fazer matriz, coisa do tipo. Ó, se a reta passa por 0,5 e 3, 0, é só fazer, ó, 5. Opa, está sumindo aqui. Só fazer 5 menos 0. Né? 5 é essa ordenada aqui. 0 é a ordenada desse ponto aqui. Então fica 5 menos 0. Sobre as abscissas. Ó. A ordenada desse ponto aqui é 0. E a ordenada e a abscissa desse ponto aqui. Repetindo, desculpe. A abscissa desse ponto aqui é 0. E a abscissa desse ponto aqui é 3. Então fica menos 5 terços. Como H já tem aqui igual a 5, a equação é essa. Y igual a menos 5x sobre 3 mais 5. E caso queiramos outra forma de equação, basta manipular algebricamente. Se quiser equação geral, reduzida, você brinca aí da melhor maneira que você achar. Tudo bem, senhores? Então é isso aí por hoje. A gente ainda vai continuar um pouco mais com esse assunto nas próximas aulas. Fiquem com Deus.